Vamos falar hoje sobre convergência. Convergência solar em que converge para um ponto, obviamente, né? Então, a convergência, pelo modelo astronômico, se dá pelo raio ou diâmetro, ou seja, raio duas vezes, aqui e aqui, pelas tangências exteriores. Mas observa que a tangência se dá de fato antes do diâmetro, né? Neste ponto e neste ponto. Porque convergindo é como uma figura de secante. Vai ocorrer antes do raio. Porque se fosse aqui nos 90 graus e nos 270, ou seja, no eixo das cotangentes, seria de fato os raios paralelos. Aqui e aqui, não havendo convergência. Então, o modelo, quando ele admite esta configuração de um Sol maior, uma Terra menor, convergindo para a Lua no eclipse lunar, né? Então, isto teria que ocorrer a tangência aqui, ó, no raio, no diâmetro. Raio duas vezes, diâmetro é raio duas vezes. Na parte aqui superior e inferior à origem, né? Mas, havendo convergência, ela tem que se dar fora do diâmetro, né? Porque senão não é convergência. Seria paralelo aqui e seria paralelo aqui. Aí não, os raios não iriam convergir. Os raios seriam, de fato, paralelos, né? Assim, não haveria penumbra, não causaria penumbra para raios absolutamente paralelos. Assim também, deixa eu voltar aqui, o Aristarco, né? Aristarco de Samos, né? Faleceu em 230 a.C., ele já ventilava, tanto ele quanto o Euclides, quanto um outro personagem. Eles já ventilavam um modelo heliocêntrico, um modelo, né, com Sol maior e Terra menor. Agora, é muito engraçado deixa eu achar aqui onde fala ali Euclides. O Euclides falar isto, porque o Euclides é o pai da matemática, né? Então, ele deveria saber que a convergência não pode se dar no raio. Não poderia ser calculado o modelo conforme o Copérnico calculou, né? As distâncias e a convergência do Sol para eclipse lunar. Não poderia haver uma convergência de 0,53 graus para um vértice aqui de 0,53 graus, conforme a ciência calcula. Por quê? Porque a convergência se dá antes, exatamente por causa de ser o Sol esférico, né? Tanto se fala de curvatura e não percebem que a própria curvatura do Sol impede a convergência. Ou seja, a convergência se dá em um outro ponto aqui, né? Em outro ponto diferente do raio barra diâmetro. Por que eu falo raio barra diâmetro? Porque tem que se dar exatamente aqui. Se é calculado pelo raio,
é pelas tangências exteriores, aqui e aqui, exteriores de um Sol maior para convergir para a Terra, tem que ser pelas tangências exteriores. E óbvio, né? Tangência é exterior, mas não poderia ser calculado de outra forma. Assim, o modelo heliocêntrico já era ventilado nesta época. É o Aristóteles, também, né, no ano 384 a 322 a.C. Também já ventilava o modelo heliocêntrico. Assim, o que ocorre? O cálculo da distância Terra-Lua vem desta época. Por quê? Porque se sabe que na fase, né, quarto, a Lua vai estar próximo dos 90 graus. Mas como aqui, né, observa aqui, não está de fato a 90 graus, tá? 89, 51 minutos. 89 graus, 51 minutos. Então, por quê? Exatamente por ser esférica. Então, não poderia, e por também ter a Lua período de lunação diferente de 12 meses, né? São 13 meses no ano de lunação. Então, este ângulo aqui não vai bater com 90 graus. Então, eles calcularam com base nesta observação. Em que o raio e o diâmetro aqui, por causa da convergência, nunca vai coincidir com os 90 graus aqui e os 270 graus aqui. Nunca vai coincidir. Assim como o Sol, observa aqui que a linha, não sei se dá para ver, mas a linha passa por baixo da curvatura. Para poder convergir aqui para o centro, né, de um outro corpo. Então, eles fizeram esses cálculos pela semelhança de triângulo, né? Porque aqui, aí eles consideraram aqui com 90 graus, né? 90, 90, 90. Interessante, né? E aqui, pode observar que a convergência vai se dar abaixo da curvatura do Sol. As linhas, né? Se for colocar naquele programa do CAD, vai observar que convergindo a linha do desenho vai passar por baixo da curvatura do Sol. Aqui a mesma coisa. Pode observar que o raio se dá aqui e teria que passar por baixo da curvatura. Então, é isto. Aqui nesse desenho, o que ocorre? Se eu tenho uma tangência aqui, esta tangência aqui vai ser paralelo ao eixo Y. Se eu tenho uma tangência aqui, esta tangência vai ser paralela também ao eixo Y. Se eu tenho uma cotangente aqui e aqui no 270 graus e no 90 graus, vai ser paralela ao eixo X. Então, o que ocorre? Para o Sol e a Terra ser um pontinho minúsculo, né? Comparando
seria isso aqui. A Terra, um pontinho no círculo máximo do Sol. Então, o que deveria ocorrer? Não poderia haver crepúsculo às 5h30 da manhã e às 17h30? A realidade seria diferente do que a gente observa, né? Já que os raios passariam, né? Os raios são emitidos em linha reta, conforme a ciência própria admite, a não ser que o Einstein tivesse razão, né? Que a luz se curvaria, o que é antagônico à própria ciência afirma. Então, e para isso teria que ter um corpo muito maior para poder a luz curvar, né? Então, aqui no nosso sistema solar não tem outro corpo maior, né? Segundo a própria ciência. Então, é um tiro no pé. Então, está aí, né? Se os raios tocassem aqui nos 90 graus e nos 270, conforme a ciência afirma, que os raios são calculados pelo raio, né? Pelo raio. Então, o que teria que ocorrer? Paralelismo. Os raios não poderiam convergir. Os raios não poderiam convergir. Será que está claro? Eu espero que esteja claro. Também não vou responder, não. É muito desgastante ficar respondendo a mesma coisa sempre. Ok? Podem me contestar. Não pode me contestar, não. É melhor engolir quieto.